Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa e conforme combinado lá no vídeo 1, hoje nós daremos continuidade ao vídeo 2, exatamente falando sobre o capítulo 11. Então esse é o vídeo 2, em que eu dividi o estudo em duas partes. Parte 1, que foi no vídeo 1, e agora vamos fazer a parte 2, falando ainda sobre os artigos, ok? Só que agora, no capítulo 11, vamos lá? Todos pegando o livro de gramática, livro 3. Vamos lá? Capítulo 11. Nós vamos perceber que nós temos o estudo também sobre a crase. Exatamente. Dentro do capítulo 11, vocês podem perceber que no capítulo 11 nós também temos o estudo direcionado, falando sobre a crase, tá bom? Bom, agora eu trouxe o conceito que é crase. Já que nós estamos falando sobre, sobre os artigos, então vocês vão perceber que também, iremos trabalhar os artigos quando nós falamos sobre a crase. Então, a crase, ela é a junção da preposição a com o artigo definido a, ou o artigo definido as no plural, tá? Ou ainda, é a junção da preposição a com as iniciais dos pronomes demonstrativos, aquela, aquele ou aquilo, ou aquelas, aqueles, também no plural, ok? Também percebemos que essa junção da preposição a, pode estar também acompanhada com o pronome relativo a qual, ou às quais, tá bom? Então, graficamente falando, a crase é a fusão, de duas vogais a, tá bom? E é representada por um acento grave, que no caso é assinalado no sentido contrário ao acento agudo. Esse acento ao contrário, tá bom? Então eu tenho aqui, a junção da preposição a mais o artigo definido a, que resulta na vogal a com esse sinal, com esse acento grave que nós chamamos de crase. Tá bom, pessoal? Então eu trouxe aqui a definição e agora vocês vão estudar, algumas regrinhas sobre a crase. Vamos começar, pela primeira situação, porque existem 3 regras, Regras quando nós não devemos utilizar a crase, que nós vamos ver agora. Temos também as regrinhas do uso obrigatório da crase e também temos, o estudo voltado para as regrinhas em que a crase, o uso dela é facultativo, tá bom? Então nós vamos perceber agora que nós temos 3 situações em que a crase se encontra, tá? Ou seja, são 3 estudos voltados para a crase. Quando ela não ocorre, quando ela é obrigatória, quando o uso dela é obrigatório e quando o uso dela é facultativo, tá bom? Vamos começar aqui, falando sobre as regras em que não ocorre a crase, tá? Então vocês vão aprender agora algumas situações em que não se deve utilizar a crase, tá? Ou seja, é proibido usar a crase. Então vamos lá, não ocorre crase antes de substantivos masculinos. Então eu trouxe aqui 2 exemplos. Gosto de andar a pé. Então vocês perceberam aqui, que a palavra pé é um substantivo masculino. Sendo assim, não vamos utilizar a crase, tá? Então, esse azinho aí não vai receber crase, tá bom? O acento grave, tá? Então, gosto de andar a pé, sem crase, ok? Outro exemplo, escreva a lápis. Assim podemos apagar o que for preciso. Então, perceberam que a palavra é um substantivo lápis, é um substantivo masculino, O lápis, é um substantivo masculino. Sendo assim, não se usa a crase, ok? Escreva a lápis. Esse a não vai receber a crase, tá bom? Não recebe crase. Segunda regra, Segunda situação em que nós não devemos utilizar a crase.
antes de verbo, tá, pessoal? Então, antes de verbos, não usaremos a crase. Exemplo, não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Então, perceberam aqui que eu tenho o verbo falar e tenho também, né, a vogal A antes desse verbo falar. Então, perceberam que aqui essa vogal A não vai receber o acento grave, tá? Não vai receber a crase, ok? É proibido. Antes de verbo não se usa crase. Terceira regra. Não vai ocorrer crase antes da maior parte dos pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes de tratamentos, pronomes demonstrativos, em especial este, esta e isto, e também pronomes relativos que não aceitam artigos, tá? Tem esse detalhe. Pronomes relativos que não aceitam artigos. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo. Desejamos a todos um bom fim de semana. Então, a palavra todos aqui, pessoal, é um artigo indefinido. Sendo assim, não se usa crase antes, ok? Segundo exemplo, refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Então, aqui nós temos um pronome relativo, quem, né? Quem. E esse pronome relativo não aceita artigo antes. Sendo assim, não tem crase antes, tá bom? Outro exemplo, dei todos os meus carrinhos a ele. Então, aqui eu tenho um pronome pessoal, né? Ele. Sendo assim, também não vai ter crase antes, ok? Não esqueçam. Não ocorre crase também, vamos lá? Quarta regra, em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas, ok? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Então, eu tenho aqui uma expressão com palavra repetida, né? Dia a dia. Então, eu tenho duas vezes a palavra dia. Então, são palavras repetidas e também são palavras femininas. Mas, mesmo assim, encontrou a expressão com palavras repetidas, não se usa crase, tá? Então, esse azinho aí no meio, essa vogal A, não vai receber crase. Outro exemplo. Por favor, permaneçam lado a lado. Então, esse A também não recebe crase, porque está no meio de expressões com palavras repetidas, lado a lado, ok? Quinta regra, não ocorre crase antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Então, vocês vão perceber que agora a preposição a está antes de palavras femininas no plural. Sendo assim, não terá crase. Então, olha aqui o exemplo. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. Então, eu tenho o substantivo aqui, né? Pessoas, que é um substantivo feminino no plural. Está antecedida pela preposição a. Só que essa preposição a não vai receber o sinal, tá? Não vai receber o acento, né? Grave, que nós chamamos de crase, ok? Isso é regra, não vai, ok? Mas tem um detalhe, olha aqui, ó, caso se especifique os substantivos femininos através da utilização do artigo definido no plural, né, as, aí vai ocorrer a crase, dada a contração desse artigo com a preposição, tá? Então, exemplo, se eu falasse assim, este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas, aí sim, se a preposição, né, entrasse na contração com o artigo, isso no plural, né, no feminino plural, aí sim receberia o acento, né, esse acento grave que nós chamamos de crase. Aí sim receberia a crase. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Aí sim teria crase, ok? Então, vamos lá. Sexta regra, antes de um numeral, exceto horas, conforme acima mencionado. Então, vamos lá? Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte, o número de concorrentes chegou a 527. Então, aqui eu tenho o numeral 527. Então, antes de um numeral, é proibido o uso da crase, tá? A não ser que seja horas. Se for um numeral voltado, né, especificando uma determinada hora,
aí vocês podem utilizar a crase, tá? Outro exemplo, o hotel fica a 2 quilômetros daqui. Então, 2 aqui é o numeral cardinal, né? 2, então, antes não se usa crase, ok? Também não vai ocorrer crase antes das palavras casa, no sentido de lar, né? E da palavra terra, em sentido oposto à palavra bordo, quando não se apresentarem determinadas. Então, se elas aparecerem na frase, né, não estando determinada, não vai ocorrer crase, não pode ocorrer crase. Observem, por favor, esses dois exemplos. Vou a casa no próximo fim de semana. A palavra casa aqui não está sendo determinada, não estou dizendo em que casa. Não determinei a casa, de quem é. Sendo assim, não terá crase, não poderá usar a crase, tá? Ok? Então, vou a casa no próximo fim de semana. Essa vogal A não recebe o acento grave, ok? Outro exemplo, ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local marcado. Eu não estou especificando, não estou determinando a terra da onde, de quem. Sendo assim, essa vogal A também não recebe crase, tá? Oitava regra, antes de nomes de localidades, não havendo a contração com as preposições de e em, permanecendo de e em, não haverá contração com a preposição a, tá bom? Permanecendo assim, né, o a, essa vogal a sem o acento grave, né, que nós chamamos de crase. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que vocês estiverem, né, diante de um nome de um lugar, ok? E esse nome de lugar vier antecedido pela preposição de ou a preposição em, e na hora da substituição vocês não conseguirem, né, substituir pela preposição da, então crase não vai ter, não terá, tá bom? Então olha aqui um exemplo. Vim de Brasília, né? Estou em Brasília. Então se eu quisesse falar assim, vou a Brasília no próximo mês. Vou a Brasília. Brasília é o nome de um lugar, correto? Antecedido aí pela vogal A, né? Vou a Brasília. Então, não tem crase. Por quê? Porque quando você substitui o termo vou a Brasília, né, por vim de Brasília, vocês podem perceber que entrou a preposição de, permaneceu a preposição de. Sendo assim, crase não vai ter, tá bom? Agora, se vocês conseguissem substituir, né, essa vogalzinha A pela preposição da, aí teria crase, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas como vocês não conseguiram, né, permaneceu nessa substituição a preposição de, então crase não vai ter. Então, vou a Brasília no próximo mês. Vim de Brasília. Então, permaneceu aí a preposição de. Estou em Brasília. Então, permaneceu aí a preposição em. Sendo assim, vou a Brasília, não tem o acento grave, não tem crase, ok? Então, agora eu coloquei aqui uma observação. Se houver um adjunto adnominal que determine a cidade, aí ocorre a crase, tá, pessoal? Olha aqui o exemplo. Regressei a Curitiba de minha infância. Perceberam que o termo de minha infância, né, é um adjunto adnominal que está determinando a cidade Curitiba, está especificando a cidade de Curitiba, né? Curitiba é a cidade da minha infância. Sendo assim, essa vogal A, que está antecedendo o lugar, né, Curitiba, receberá o acento grave, tá? Receberá a crase, tudo bem? Regressei a Curitiba de minha infância. Então aí, nesse caso, vai receber a crase porque eu estou determinando a cidade, tá bom? Bom, agora nós vamos ver, né, alguns casos em que ocorrem o uso da crase, tá? O uso da crase, ela é obrigatória, tá? O uso é obrigatório, ok? Então vamos lá. Primeira regra, ocorre a crase antes de palavras femininas. Dois exemplos aqui para vocês. Aquele aluno nunca está atento à aula. Então aqui eu tenho, né, o substantivo aula, que é uma palavra feminina. Sendo assim, antes de palavras femininas, é obrigatório o uso da crase, tá, pessoal? Por isso que eu tenho aqui a preposição, né, preposição a,
com o acento grave, que nós chamamos de crase. Segundo exemplo, as testemunhas assistiram à cena impávidas e serenas. Então, aqui eu tenho a palavra, né, o substantivo cena, a cena, né? É uma palavra feminina. Então, antes de palavras femininas, é obrigatório o uso da crase. Por isso, esse a, né, essa preposição a com crase, ok? Segunda regra, em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, é obrigatório o uso da crase, tá bom? É obrigatório o uso da crase. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá? Primeiro exemplo. Ligo-te hoje à noite. Então, eu tenho aqui a expressão, né? À noite, né? É uma expressão adverbial, né? Noite se refere a tempo. Sendo assim, também é uma palavra também feminina, né? Então, a gente usa a crase antes, ok? Ligo-te hoje à noite. Então, esse a tem crase. Outro exemplo, ele está completamente à parte do grupo. Então, eu tenho aqui, né, um termo, a expressão parte do grupo, que também é uma locução. Sendo assim, eu tenho que usar a crase. O uso da crase é obrigatório, tá? Então, ele está completamente à parte do grupo. Então, essa preposição a recebe a crase, ok? Terceiro e último exemplo. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Então, eu tenho aqui à custa, né? Então, à custa também é uma locução, à custa de, né? Então, também é obrigatório o uso da crase. Por isso que a preposição está com a crase, tá bom? Terceira regra, vamos lá? Trouxe aqui uma notinha para que vocês possam observar. Vamos ler aqui a nota? Pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida, como no caso das locuções a moda de e a maneira de. Eu trouxe aqui dois exemplos. Decisões a Pedro Neves, ou seja, decisões à maneira, né? À maneira de Pedro Neves. Subentende-se que dentro dessa frase, né, fica subentendida, né, essa palavra, essa locução feminina à maneira de. Sendo assim, por ficar subentendida e por ser uma locução feminina, então é obrigatório o uso da crase. Então, decisões a Pedro Neves, ou seja, a maneira de Pedro Neves, ok? Outro exemplo, estilo a Paulo Souza. Então, estilo a moda de Paulo Souza. Subentende-se também que fica, né, subentendida aqui, né, está subentendida, né, a presença da locução feminina a moda de, né, estilo a Paulo Souza, ou seja, estilo a moda de Paulo Souza. Então, por ficar subentendido, né, é obrigatório o uso da crase. Ok, pessoal? Mais uma regrinha. Ocorre a crase antes da indicação exata e determinada de horas. Então, eu trouxe 3 exemplos. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Então, aqui eu estou me referindo à hora, eu uso crase, tá? Às com crase, tá? Porque está mediante a uma hora exata, né? Tá? Determinada aqui. Segundo exemplo, chegaremos a Brasília às 22 horas. Então, hora exata, está indicando uma hora exata, eu tenho que usar a crase. A missa começará à meia-noite. Então, meia-noite, né? É uma hora exata, está determinando uma determinada hora, está determinando uma hora, ou seja, esse a também recebe crase. Tá bom? Isso é regra, tá, pessoal? Tem que ser seguida. Agora, eu coloquei uma observação aqui. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. Ok, pessoal? Tem que prestar atenção, fiquem atentos. Então, observe esses 3 exemplos aqui. Estou esperando você desde as 6 horas. Agora não vai ter crase, é proibida, tá?
O uso da crase fica proibido. Por quê? Porque agora eu tenho dentro da minha oração a presença da preposição desde. Então, todas as vezes que essa preposição desde, para, após e entre, né, aparecer antes das horas, aí vocês não podem utilizar a crase, tá? Então, estou esperando você desde as 6 horas. Aí não tem crase, ok? Segundo exemplo, marcaram o almoço para as 2 horas da tarde. Então, para essa preposição, que anula o uso, né, da crase, cancela o uso da crase, ok? Então, fiquem atentos. Terceiro exemplo, chegamos após as 18 horas. Então, aqui nós temos a presença, né, da preposição após. Sendo assim, cancela o uso da crase também. Então, fiquem atentos, ok? Quinta regra, vamos lá? A letra A dos pronomes demonstrativos, aquele, né, ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo, receberão acento grave, né? Estou me referindo à crase, tá, pessoal? Se o termo regente exigir complemento regido da preposição a. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, no verão, vírgula, voltamos àquela praia. Ou seja, aquela aqui recebe o acento grave, sim, de crase, em cima do primeiro a, porque é a contração, né, da preposição aqui. A mais, né, esse azinho inicial, né, do pronome demonstrativo aquela. Então, ocorre essa contração, recebe crase, tá bom? Então, no verão, voltamos àquela praia. É como você falasse, voltamos àquela praia, né? Tá bom? Segundo exemplo, refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Aquilo também tem crase, tá? Por quê? Porque esse pronome demonstrativo aqui, pessoal, né, ele vai fazer a contração com a preposição a. Quem se refere a alguma coisa, não é isso? Então, é regido pela preposição a. Então, quem se refere a alguma coisa. Se refere a quê? Aquilo. Então, juntou a preposição a com o pronome demonstrativo aquilo, tá? Formou aqui, né? Fez a contração, recebe também o acento grave, tá bom? Recebe a crase, ok? Isso é regra, hein? Não esqueçam. Também ocorre crase quando encontramos pronomes relativos a qual ou às quais que exercem a função de complemento de termo, né, que exige a preposição a. Então, vamos lá? A peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei, né? Então, quem assiste a alguma coisa. Então, o verbo assistir aqui, pessoal, é o termo, né, que é regido pela preposição a. Sendo assim, a qual, né, vai receber tal acento grave, nós chamamos de crase, ok? Então, a qual tem crase, tá? Bem porque, né, está acompanhado do verbo assistir, que é regido pela preposição a, tá bom? Segundo exemplo, as tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. Também esse às quais, também esse às recebe crase. Tá? Que quem se dedica a alguma coisa, né? Se dedica ao quê? Às tarefas. Então, às quais. Então, aqui esse às também tem crase, porque o verbo dedicar também é regido pela preposição a, tá bom? Sétima regra, desculpa. Sétima regra, vamos lá? A sétima regra diz que ocorre crase no caso de nomes próprios geográficos, né? Substitui-se o verbo da frase pelo verbo voltar, né? Caso resulte na expressão voltar da a confirmação da crase, né? Que eu falei anteriormente. Vamos ver aqui. Faremos uma visita à Bahia. Então, essa vogal a recebe, tá? O acento grave, né? Essa vogal recebe o acento grave. Por quê? Porque nós conseguimos, né, substituir essa expressão
pela expressão voltar da. Faremos uma visita à Bahia, ou seja, voltamos da Bahia. Então, quando eu consigo substituir, né, a expressão, né, visitar a Bahia, voltamos da Bahia, tem crase, tá? Faremos uma visita à Bahia, ou seja, voltamos da Bahia. Então, quando eu consigo substituir pela preposição da, crase terá, tá bom? Então, faremos uma visita a. Esse a tem crase, ok? Faz 2 dias que voltamos da Bahia, tá bom? Então, todas as vezes que vocês conseguirem substituir, né, a vogal a pela preposição da, crase terá, tá bom? 8ª regra. Se a palavra casa vier acompanhada de um adjunto adnominal, a crase estará confirmada. Vamos ver aqui o exemplo. Chegamos todos exaustos à casa de Marcela. Então, a casa aqui, né, está acompanhada de um adjunto adnominal, né, que no caso é de Marcela, não é isso? Então, eu estou determinando de quem é essa casa. A casa é da Marcela, então, de Marcela, né? Então, essa vogal A, com certeza vai receber o acento grave, vai receber, ou seja, a crase, tá bom? Porque agora a palavra casa, ela está acompanhada de um adjunto adnominal. Ela está sendo determinada de quem é a casa, no caso de Marcela, tá bom? Ou da Marcela, ok? Bom, 3 casos nos quais a crase, né? 3 casos nos quais a crase, ela é facultativa. Vamos lá? Para encerrar aqui nossos estudos. Depois da palavra até e antes de pronomes possessivos femininos e também de nome de mulheres, né? De nomes femininos, no caso, né? Nomes de mulheres. A crase, o uso da crase, né, será facultativo. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. Fui até a praia. Então, usa a crase se quiser, tá? Fui até a praia, com crase. Então, fiquem à vontade. Aqui o uso da crase é facultativa. Por quê? Porque a vogal A está antecedida da preposição até, no caso da palavra até, tá bom? Segundo exemplo, vou à sua casa para dizer que te amo. Então, aqui, né, nós temos a presença do pronome possessivo feminino sua. Então, sendo assim, o uso da crase se torna facultativa, tá? Se torna facultativo. Usa se quiser, tá bom, pessoal? Terceiro exemplo. Uma homenagem a Maria. Maria é um nome de mulher, então usa a crase se quiser, tá? O uso se torna facultativo, tá bom? Ok, pessoal? Encerramos aqui, né, o estudo sobre a crase. Espero que todos vocês tenham acompanhado até o final desse vídeo. Não esqueçam, ok, de colocar os nomes, tá? E as turmas aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!